Nos últimos 25 anos, o peso médio dos adolescentes americanos aumentou em 11 quilos. Isso ocorre principalmente pelo aumento muito grande no consumo de açúcares. Açúcares e adoçantes é o tema desse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa obesidade que ocorre não só nos Estados Unidos, mas também em quase todo o mundo, ela está provocando uma síndrome que nós chamamos de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é a junção de 4 problemas: obesidade, diabetes, pressão alta e dislipidemia, excesso de gordura no nosso corpo. O açúcar fornece calorias? Sim. Ele é um combustível para gerarmos energia? Sim. Mas o problema hoje é que a maioria das pessoas, está ingerindo muitas calorias, muito combustível e pouco consumo. Então isso está provocando a sobra de calorias, a sobra de combustível, que traduz em obesidade. Então os açúcares que nós conhecemos, e quando nós falamos de açúcar, as pessoas logo imaginam aquele açúcar de mesa, que nós colocamos no cafezinho, mas os açúcares, eles podem vir disfarçados de diversas formas. Por exemplo, quando você come um pãozinho, uma pizza, um arroz, uma tapioca, que seja, então esses todos são carboidratos, e todo carboidrato é açúcar, tá? Então quando você consome esses mandioca, milho, arroz, farinha, você está consumindo amido, que é a forma como os vegetais utilizam para preservar, para estocar energia. É o amido. O que é o amido? Amido é a junção de uma glicose com outra glicose. Então no final das contas é glicose, é açúcar. Não é? Então você está ingerindo açúcar, e para isso é necessário que você tenha enzimas na sua saliva, no seu aparelho digestivo, no estômago, para justamente desmembrar o amido em glicose mais glicose. Quando você toma o leite ou come derivados do leite, você está consumindo um outro tipo de açúcar chamado lactose. O que é lactose? É a glicose mais a galactose. E para você aproveitar o açúcar do leite, é necessário que você tenha uma enzima chamada lactase, que muitas vezes, quando nós vamos crescendo, nós perdemos a capacidade de produzir essa enzima. E aí vem o problema da intolerância à lactose. Isso é uma falta de enzimas, não é? Mas ela também é uma forma de açúcar. Tá? E quando nós consumimos o açúcar refinado, ou mascavo, ou demerária, isso você sabe que o açúcar, que nós, na verdade, ela é conhecida como sacarose. O que é sacarose? A sacarose é uma junção de glicose com frutose. É o açúcar que vem das frutas, porque o açúcar que vai na nossa mesa, no Brasil, ela é tirado da cana, pode ser tirado da beterraba também. E quando as pessoas falam assim, então quer dizer que o açúcar que vem da fruta, então deve ser um açúcar mais saudável. Então as pessoas confundem que a frutose, pelo fato de ser de frutas, é saudável. Infelizmente ela não é. Quando você consome a fruta por inteira, a frutose ela vem junto com as fibras, e as fibras não deixam a frutose entrar diretamente no seu organismo, então o seu corpo consegue metabolizar, consegue administrar, porque ela dentro do nosso corpo é um veneninho, porque só o fígado aceita a frutose. Nenhuma célula do nosso corpo, nenhum outro tecido aceita a frutose, não é? Então essa frutose no nosso corpo ela é metabolizada como se fosse uma gordura. Então ela é transformada em gordura. Infelizmente ela pode provocar cirrose hepática, e ela faz o acúmulo de gordura no fígado e na bile também, na vesícula biliar. O problema é que a frutose ela não vem somente nas frutas e nos açúcares que nós adoçamos no nosso cafezinho. A maioria dos produtos alimentícios vem com frutose, Essa frutose com a sigla HFCS, que é o xarope de milho de alta concentração de frutose. É um produto desenvolvido pelos japoneses, mas que são utilizados demais para toda a indústria alimentícia. Então todos esses produtos alimentícios que encontramos no mercado, que é doce, provavelmente é frutose. Esse excesso de frutose está trazendo problema de cirrose hepática. Então hoje existem casos de pessoas que têm cirrose hepática que nunca bebeu uma bebida alcoólica, mas é provocado pelo excesso de frutose. Esse excesso de frutose ela pode provocar ganho de peso, engorda,
provoca perda da massa óssea, osteoporose e osteopenia, resistência insulínica e intolerância à glicose. Isso é a principal causa da diabetes. Aumento do colesterol e do triglicérides também, aumento da pressão arterial e a lesão hepática. Tudo isso por causa da frutose. Todos esses açúcares, né, é a sacarose, é a lactose, é o amido, né? Então, na verdade, a soma de todos esses açúcares, para você ter uma ideia, de 1800 a 2004, o aumento na produção do açúcar aumentou em 469 vezes. Então, esse aumento no consumo dos açúcares no mundo inteiro é a grande causa da perda de minerais pelas pessoas, na falta da produção dos hormônios, na obesidade das pessoas, na diminuição do sistema imune, na redução da capacidade imunológica, das alergias alimentares, das doenças crônicas, não é que a maioria das pessoas hoje estão sofrendo, e também até do câncer. Tudo isso está relacionado com os açúcares que nós consumimos. Aí você vai falar assim: então eu vou começar a usar os adoçantes ao invés de usar os açúcares. Será que os adoçantes são bons? Conhecidos também como edulcorantes. O lado amargo dos edulcorantes, que são todos os adoçantes artificiais que nós conhecemos. Em geral, os edulcorantes artificiais são mais perigosos do que os açúcares. Todos os adoçantes artificiais. Então, que tipo de adoçantes nós temos? Nós temos a sacarina, temos o aspartame, tem a sucralose. A sacarina, por exemplo, que foi uma das pioneiras. O que é utilizado para produzir a sacarina? É o tolueno. Sabe para que serve o tolueno? Para produzir tinta, para pintar as paredes do carro, dos prédios, né? Então, a matéria-prima da sacarina é o tolueno. Isso foi em 1879. E o DD4 conseguiu-se patentear a sacarina, não é? E aí, em 1901, vocês conhecem a Monsanto, né? Então elas começaram a comercializar esse adoçante artificial. E em 1903 a Coca-Cola então começou a utilizar nos refrigerantes da sua empresa. E recomendando também para os diabéticos, justamente pelo fato desses açúcares não terem calorias, né? Essa sacarina ela foi banida em 1912, mas voltou para o mercado em 1914. Mas vocês sabem que, né, quando um produto é patenteado, ela tem um prazo de validade. Então, quando encerra esse prazo de validade, outras empresas podem lançar o mesmo produto, né, pode com outro nome, não é? Bom, a sacarina eu falei que ela é produzida à base de tolueno, né? E aí depois então, como venceu a patente, né, e todo mundo poderia comercializar, então eles sempre vão pesquisando outros adoçantes. E aí surgiu o ciclamato monossódico, não é? E você sabe que muitas das invenções, muitas das criações que existem hoje, elas foram criadas aleatoriamente, né? Na verdade, ele estava desenvolvendo um novo medicamento para febre. E aí, quando eles foram experimentar, estava doce. E aí, então, ao invés de ser um remédio para febre, foi patenteado como um adoçante. Isso foi lançado em 1950. Só que ela foi banida em 1969, porque ela trouxe muito problema de saúde, inclusive tumores, diarreia crônica e tudo mais. Então ela foi banida em 1969. Mas tem 53 países que ainda comercializam, né, nos seus países. Né? Adivinha qual país está no meio? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o ciclamato ela já foi retirada. Mas os adoçantes do Brasil ainda têm ciclamato de sódio. Depois surgiu então um outro adoçante, vai vencendo a patente, aí vão criando uma nova, para poder patentear e só eles poderem vender. E aí surgiu o aspartame. Tá? O aspartame é um adoçante constituído de 3 substâncias, né? 10% do aspartame é metanol. Esse metanol é um componente usado para produzir veneno para formigas, né? Um formicida. 40% é o ácido aspartico, ele é neurotóxico, né? Então pode deixar uma criança muito irrequieta, pode dar insônia, pode dar demência. E 50% é fenilalanina, né? Que na verdade é um aminoácido, que você sabe aquele teste do pezinho que você faz quando o bebezinho nasceu? Pois é.
né? Então, para que faz aquele teste? Porque a fenilalanina, ela é um aminoácido que, no seu corpo, ela é transformada em tirosina, um aminoácido muito importante, principalmente para a tireoide, mas muitas pessoas têm um polimorfismo que não consegue produzir essa enzima para justamente fazer essa transformação. E se a pessoa não tiver essa enzima, ela vai trazer problemas, né? Então a pessoa não pode consumir essa fenilalanina, né? Então o aspartame é constituído dessas 3 substâncias e ela é utilizada em mais de 6.000 produtos que estão no mercado, como adoçante. Então o metanol, como eu falei, no fígado ele é transformado em formaldeído. É um gás que afeta as mucosas. O ácido aspartico, excitotoxina, então ela afeta o nosso hipotálamo, que pode contribuir para problemas de Parkinson, de Alzheimer, produção hormonal, sistema nervoso central, não é? A fenilalanina, então ela pode trazer o retardo mental em pacientes com a fenilcetonúria. Então são alguns cuidados que a pessoa tem que ter. Então se a pessoa tiver essa deficiência genética, deve evitar o aspartame, tá? Em quem tem enxaqueca, epilepsia, problemas neuropsiquiátricos, deve evitar o aspartame. Dor de cabeça, tontura, comportamento agressivo, desorientação, hiperatividade, dormência, perda de memória, lesões hepáticas, tendências suicidas, distúrbio de visão, deve evitar o aspartame, tá? Então ela afeta o hipotálamo, que regula as glândulas endócrinas, que controla o ciclo do sono, controla a fome. Então muita gente usa para emagrecer esses adoçantes, mas todos os adoçantes depletam a leptina, que é o hormônio que dá a saciedade. Então sabe o que acontece quando as pessoas usam os adoçantes? Engordam mais. O hipotálamo promove a integração das emoções, do medo, da raiva, do amor, da compaixão, mas aí o aspartame pode comprometer o nosso hipotálamo. E também a imunidade pode ficar comprometida. Esse metanol, ela é recomendada no máximo por dia 7,8 miligramas de metanol. Esse seria o máximo que nosso corpo pode controlar, pode metabolizar. Mas se você toma um refrigerante de latinha que tem este adoçante, né, ela tem 16 miligramas de metanol. Ou seja, já o dobro do máximo que você teria capacidade de eliminar. E depois veio a sucralose, é o adoçante mais vendido no mundo, né, além dos Estados Unidos. E a sucralose tem a composição seguinte: tem a galactose, tem a frutose, e você repara que aqui não tem glicose, né? Geralmente todos os adoçantes têm glicose, nesse não tem. Esse é um Frankenstein, esse não existe na natureza. E principalmente tem 3 cloros. O cloro é um veneno que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Se você consumir o cloro, que também tem na água da rua, logicamente em menor quantidade, ela traz problemas de hipotiroidismo, não é? Ela depleta, por exemplo, o iodo, não é? Então traz problema de obesidade, um monte de problema. Então essa sucralose, sabe como é que ela surgiu? Uma indústria estava tentando desenvolver um novo inseticida. Aí eram 2 cientistas, um era inglês e o outro era indiano. Quando o indiano, o assistente, né, terminou de desenvolver o produto, ele apresentou para o chefe inglês. E aí o chefe inglês falou para o indiano: test it. E aí o indiano, pelo sotaque diferente, ele entendeu test it, né? Então ao invés de teste, ele entendeu como prove. Aí o chefe não deu provar, né? Aí ele provou a inseticida. E aí ele falou: é doce, né? Aí pronto, ele foi patenteado, registrado como um adoçante. Assim surgiu a sucralose, o adoçante mais vendido no mundo hoje. Essa sucralose, infelizmente, ela pode trazer toxicidade. Por exemplo, pessoas em fase de crescimento, pode prejudicar, né? Pode trazer problema no cólon, diminui a produção das hemoglobinas, afeta o fígado e afeta o timo. O timo é muito importante para treinar os seus sistemas, as células do sistema imune. Então a imunidade fica debilitada. Ela pode comprometer as adrenais, a conhecida como suprarrenal também, né? Ela reduz o nível de tiroxina, que é o hormônio da tireoide, mas pode afetar os rins,
provocando cálculo renal. Ela diminui o magnésio e fósforo no seu corpo e também pode trazer problema do ovário. Aumenta o volume, diminui o volume urinário, né? E também pode contribuir para a formação de cataratas. Então veja só as consequências desses adoçantes ou edulcorantes, como são conhecidas, né? Então a sucralose, ela pode trazer problemas na pele, no pulmão, no nariz, nos olhos, no estômago, no coração, articulação. E sucralose em alta temperatura, se você adoçar, né, o teu bolo, algo que você está preparando na sua cozinha, e adoçar ou esquentar, né, ela pode liberar gases venenosos, inclusive do cloro que eu já comentei. Muito cuidado também para você não usar nas suas receitas. Qual adoçante que eu vou usar? Existem os OLs. O xilitol é bom? O xilitol é o adoçante que mais se parece com o açúcar de mesa, né? Não tem frutose, tem menos calorias. Então, para o diabético talvez seria uma alternativa, mas tem que tomar um certo cuidado para pessoas que têm problemas da microbiota, tem problema no intestino. Porque tudo que termina em OL, né, elas perturbam as bactérias do intestino, pode provocar uma desbiose, desequilíbrio dos micro-organismos do seu intestino. Tá? Mas é o adoçante que mais se aproxima dos açúcares comuns de mesa, o açúcar refinado, por exemplo. Então vou usar o agave. O agave no início foi dito como a grande solução, né, para adoçar sem ter problemas. Mas pesquisando melhor, agave infelizmente tem alta concentração também de frutose. Então qual é a melhor opção que eu recomendo? A melhor opção no momento que eu recomendo é uma erva que existe na América do Sul, que é conhecida como stevia. Nem todas as estévias têm um sabor agradável, mas se você encontrar de uma boa qualidade, a stevia, né, ela adoça, não tem calorias, não tem toxicidade, não tem efeitos colaterais. Então acredito que isso seria uma ótima opção. Mas enfim, independente da opção que você fizer dos açúcares, se for para optar entre os açúcares de mesa, o mascavo é melhor que o demerara, que é melhor que o refinado. Se você for consumir os amidos que vêm dos carboidratos, infelizmente, hoje, todos esses açúcares, eles são todos refinados. E quando é refinado, ele só tem o carboidrato e não tem fibras, não tem proteínas, não tem vitaminas e não tem minerais. Então, na verdade, elas dão um combustível, mas não tem como queimar esse combustível. Então, perde-se muitas vitaminas e minerais. Então, você precisa fazer a reposição das vitaminas, os minerais, principalmente as vitaminas do complexo B. Então, para pessoas que consomem muitos açúcares, muito carboidrato refinado, não é? Que não resiste a esse tipo de alimento, procure fazer uma reposição, uma suplementação. Por exemplo, o levedo, né? A levedura é um suplemento que em termos de custo-benefício é muito bom, né? Muito econômico e com resultados espetaculares. Agora, opte pela levedura de cana. Né? Por que levedura de cana? Porque, primeiro, não tem glúten e ela tem muito mais concentração de vitaminas, dos minerais e também das proteínas. Se você não conhece um levedo de cana, eu vou apresentar uma para você. O levedo de cana, né? Aqui vem encapsuladas, você pode levar para lá para cá, e ela vem em cápsulas veganas, né? Então é um produto vegano, né? Então isso para pessoas que estão sempre consumindo doce, biscoito, bolacha, não resiste a um docinho, procure suplementar, principalmente de vitaminas e minerais. Mais informações do produto ou sobre saúde, né, pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado!